Começa agora mais um Janela Educativa. No programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre o curso de oratória para mestres de cerimônia, conduzindo o evento, e agora é a segunda edição. Quem vai conversar com a gente sobre esse curso é a Vera Birk, que é ministrante do curso, né? Então, Vera, eu queria que tu começasse falando sobre essa tua experiência dentro do ramo, como é que tu te preparou para hoje estar ministrando já o segundo curso aqui na Fevale, né? É um prazer estar novamente aqui com vocês na Fevale, fazendo essa divulgação da segunda edição do curso, tendo em vista que o primeiro foi bastante procurado e como o outro curso foi em sábado, houve muitos pedidos para que fosse ministrado em dia de semana, até porque o trabalho de cerimonialista, ele envolve aos finais de semana a pessoa, né? Então, teve muita gente que ficou numa fila de espera que não pôde fazer justamente por ser em sábado. E também em fila de espera porque são limitadas as vagas, tendo em vista que a gente gosta de fazer bastante prática com os alunos. Agora, a tua pergunta, como eu comecei a ministrar esses cursos? Foram 30 anos de experiência em órgão público, trabalhando com o cerimonial público, sempre envolvida na organização do evento, o trabalho de cerimonialista, do protocolo e como mestre de cerimônias. No decorrer dessas minhas atividades, principalmente há 30 anos atrás, o mestre de cerimônias, ele não tinha muito reconhecimento e em termos de bibliografia, mesmo hoje, existe uma bibliografia bastante vasta para o orador, para a oratória, o orador, a desinibição e oratória. Para o mestre de cerimônias, não existe muita bibliografia ainda. É muito restrito. Então, eu tive que sempre indo muito atrás, buscando bibliografia, buscando cursos. Há 20 e poucos anos atrás, o primeiro curso que teve sobre mestre de cerimônias foi em São Paulo, e eu fui atrás dessa procura. Hoje, eu tenho muita vontade de passar essa experiência de 30 anos que eu tive, e mais 8 anos que eu tenho hoje de cerimonial social também, que eu faço tanto como mestre de cerimônias em eventos privados, em eventos corporativos, quanto em eventos sociais, tanto no cerimonial quanto como mestre de cerimônias. Então isso foi uma vontade que eu tive de passar adiante para as pessoas que trabalham hoje nessa área, que têm pouca bibliografia, passar essa experiência que eu tive e essa troca toda, né? Passar com os alunos. E tu fizeste ou ainda faz parte do Comitê Nacional de Cerimonial Público? Sim, eu faço parte do Comitê Nacional de Cerimonial Público, o MEC Fórum de Cerimônias também, que existe para mestre de cerimônias, né? E estou sempre envolvida com esses cursos que há, esse envolvimento com os cerimonialistas do país, que a gente nos cursos se encontra e troca muita experiência, e principalmente em termos de bibliografias novas que surgem, então a gente está sempre ao par, está sempre buscando. E para ser um bom mestre de cerimônias, o que é preciso? Qual é o diferencial? O que o mestre de cerimônias precisa? Conhecimento, segurança e credibilidade. Para ele passar credibilidade para as pessoas, onde ele vai conduzir um evento, ele precisa ter segurança. E para ter segurança, ele precisa de conhecimento. Ele precisa ter as noções básicas do cerimonial e do protocolo, ele precisa ter essa praticidade, ele precisa trabalhar muito a voz e ele precisa experiência e experiência. Então, qual é a diferença entre orador, mestre e cerimonialista? Tem uma grande diferença entre cada uma delas, As pessoas, né? confundem muito o cerimonialista com o mestre de cerimônias. Não, o cerimonialista não necessariamente precisa ser mestre de cerimônias.
Para isso, ele precisa ter uma preocupação com a imagem pessoal, com a postura, com o trabalho da voz. Agora, o mestre de cerimônias, ele precisa ter pelo menos conhecimento básico do cerimonial e do protocolo. Porque muitas vezes ele, num imprevisto, ele vai ter que utilizar um vocativo, ele vai ter que chamar uma pessoa, uma autoridade que chegou de última hora para fazer parte de uma mesa diretora, e ele precisa ter o conhecimento do cerimonial. O orador e o mestre de cerimônias, ele tem uma diferença bastante grande. Por isso que tem a oratória para oradores e tem a oratória para o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ele conduz o evento. O cerimonialista elabora o roteiro daquele evento. E o orador são os tribunos, são os palestrantes. Tem um ditado assim que eu sempre utilizo, que os grandes conhecedores da área de comunicação utilizam. Um orador, quando fala, ele tem a capacidade de levantar uma plateia. A plateia vibra quando ele usa da palavra. E o mestre de cerimônias, ele tem que ter a capacidade de entrar num salão onde tem 2.000, 3.000 pessoas que estão conversando, que estão ali, não estão sentados ainda, e ele tem que ter a capacidade que quando ele chega e diz, senhoras e senhores, ele consegue fazer com que a plateia silencie. A diferença do orador e do mestre de cerimônias. E o cerimonialista viria antes, então? O cerimonialista é o organizador do evento. Então, o mestre de cerimônias, ele tem que estar sempre em reuniões, em contato, porque o mestre de cerimônias precisa ter conhecimento de tudo que vai acontecer naquele evento, para evitar que ele seja pego de surpresa, porque ele está numa tribuna. Então, ele não tem tempo de sair correndo, de descer e de ver o que está acontecendo. Ali, qualquer imprevisto, ele já tem que conseguir dominar. É a segurança que ele precisa ter. E quais são as características que o mestre precisa ter? Porque, de repente, uma pessoa mais tímida não vai se dar muito bem ali, né? Precisa ser bem dinâmico, ter uma voz boa, precisa ter uma voz boa, aquela voz aveludada, como um locutor de rádio, por exemplo? Existem aqueles falsos e verdadeiros conceitos. As pessoas às vezes me perguntam, mas eu não tenho uma voz boa. A voz tem como treinar ela também, porque tu tem que trabalhar a voz com o ritmo, com a inflexão, com a dicção, aí a gente vai trabalhando a voz. A gente tem, claro que tem pessoas que já têm isso nato, é que nem uma pedra bruta, para ela conseguir chegar àquele brilhante e ser polida, ela precisa ter alguns atributos natos dela. Então, se tu considera que tu tens uma boa voz, que tu tem desenvoltura, que tu tenha um cuidado pessoal com a tua imagem, tu tem uma postura, tu tem carisma, conhecimento, é só polir essa pedra, tu vai chegar a ser um bom mestre de cerimônia. Com conhecimento, com a segurança, que tu vai levar a credibilidade para as pessoas. Conhecimento que pode adquirir no curso agora, né? Claro, agora a gente traz o conhecimento, aquela troca de experiência, não apenas com a pessoa que está ministrando o curso, mas pela experiência que eu também tive na primeira edição, existe troca de experiência entre os profissionais ali, vem muita gente à procura de curso que querem corrigir aquela postura, que querem trabalhar um pouco aquela imagem, corrigir um pouco aqueles vícios de expressão, vícios de linguagem, que muitas vezes nem nós percebemos que temos. Então, no curso, a gente tem essa oportunidade de saber que ninguém está ali criticando quando a pessoa está sendo, ninguém está expondo o aluno, mas é a oportunidade que ele tem de mostrar qual é o vício que ele deve corrigir, qual é a expressão que ele deve amenizar. Então, falaste agora da primeira edição, então como é que foi essa primeira edição? Como é que foi depois? Como é que foi o feedback das pessoas na primeira edição do curso, que foi agora no início do ano, né? Foi no início do ano. Olha, um desejo de quero mais, né? Muita gente, inclusive, colocando que gostaria até que fosse estendido por mais tempo, ou que houvesse uma continuidade do curso, onde eles teriam a oportunidade de apenas colocar em prática aquilo que foi dado na teoria. Então, a gente tenta aliar, a gente pega as ferramentas da oratória e
e passa ela para o trabalho do mestre de cerimônias. Nós precisamos da oratória também para levar até o mestre de cerimônia. Utilizamos essas ferramentas e aliamos a teoria com a prática. Então, durante a teoria tem muita dúvida, tem muita pergunta e eu começo com noções básicas do cerimonial e protocolo. E tem muita gente que está fazendo, que quer fazer um trabalho de mestre de cerimônias, mas não tem o conhecimento básico. Então, teve muita gente que pediu, inclusive, se desse para abrir curso só de cerimonial e protocolo, para daí, então, haver uma sequência de mestre de cerimônias. Então, faltou um pouquinho mais de prática, né? Que eu notei, assim, que eu percebi que eles pediram mais, justamente por causa dessas dúvidas durante a teoria. E agora, não sei se no primeiro curso foi assim, mas agora no segundo, o que vai fazer parte do currículo ali? É a postura, entonação de voz, o que tu vai ensinar? Tudo. Nós ali? começamos pelas noções básicas do cerimonial e protocolo, dando essa diferenciação do cerimonial, do mestre de cerimônias, do protocolo e da etiqueta, que as pessoas às vezes confundem. Nós deixamos isso bem claro, a definição de cada uma delas. E depois nós começamos a passar mesmo para a parte teórica, para a gente conseguir chegar na prática. É a desinibição, trabalhando a voz, nós trabalhamos com a inflexão, com o ritmo, com a dicção, com os vícios da linguagem, com os vícios de expressão, com os cuidados que temos com o microfone, os tipos de microfone, os tipos de apresentação, que nem sempre nós temos uma tribuna para nos auxiliar, então nós temos que ter o cuidado correto com a postura, a etiqueta, a imagem pessoal, que tanto o homem quanto a mulher devem ter esses tipos de cuidados. E é isso que vai levar aquele diferencial do bom mestre de cerimônia, que consegue os seus contratos, e aquele que às vezes morre na praia, às vezes são pequenos cuidados que a pessoa deve ter consigo. Bom, o curso acontece dia 1º, dia 2, 8 e 9 de setembro. Isso, das 19 às 22 horas. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações, Vera. Eu que agradeço. E vamos lá, toda pedra pode nos procurar para se tornar preciosa e fazer a sua inscrição para que consiga chegar a um bom mestre de cerimônia. É o desejo que todo ministrante quer. Fica aí o convite. E o Janela Educativa de hoje fica por aqui. Para quem gostou, ficou interessado pelo assunto, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto no endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo programa.